Olá, tudo bem? É um prazer mais uma vez me dirigir a todos vocês através deste canal com o objetivo de juntos podermos darmos continuidade ao estudo da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez aqui nos encontramos para estudarmos a tua palavra. Que teu Santo e bom Espírito nos capacite a entender este tema tão solene sobre o remanescente fiel. Abra a nossa mente à influência benfazeja do teu Santo Espírito. Nós te suplicamos no santo nome de Jesus. Amém. A última vez que nós nos encontramos, em particular, falávamos acerca exatamente do instante em que houve uma perseguição, e aí nós chamamos, portanto, do período da quarta perseguição. Nesse instante em particular, nós estaremos falando da quinta perseguição. Ou seja, o período em que Satanás usou todo o seu engenho enganador com o objetivo de levar a igreja a se dissolver no aspecto e na maneira como ela se apresentava dentro do seu método de interpretação. Antes de entrar neste singular, eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas questões. Bem, o período de 1260 anos de perseguição, ele é suspenso ali em 1798, quando a profecia encerra. Então, nós temos o que eu chamo de suspensão de perseguição. E por que suspensão? Porque o diabo não parou de perseguir. A igreja, na realidade, que ele utilizou como instrumento de perseguição ao povo de Deus, isto é uma coisa. A outra é que Satanás continua com o seu engenho enganador e perseguidor. Necessariamente, nós devemos fazer uma pergunta. Ora, após o período de 1260 anos, aonde deveríamos expectar pelo surgimento do remanescente? Isto mesmo, na América. E por quê? Porque foi aí aonde a perseguição cessou. O que implica dizer que a igreja, então, aqui cumpre a sua condição estabelecida na Bíblia Sagrada para se tornar a porta-voz do Senhor dentro do contexto histórico profético. Dizendo de outra maneira, a única igreja que preenche esses requisitos como a Bíblia apresenta é exatamente a igreja adventista do sétimo dia. E por quê? Porque ela tem duas características distintas que correspondem aos aspectos propostos dentro da profecia. Quais são elas? Número 1, guarda todos os mandamentos de Deus. E segundo, tem o testemunho de Jesus. A pergunta a se fazer nesse instante é outra. O que significa ter o testemunho de Jesus? Bem, Apocalipse capítulo 19, verso 10, e no capítulo 22, versículos 8 e 9, também nos respondem de que o espírito de profecia é o que caracteriza, portanto, o testemunho de Jesus. Dizendo de outra maneira, a igreja que surge nesse instante profético, ela teria de ter na sua base esta condição de ser uma igreja com natureza profética. Não confunda as coisas. Não é que tenha de ter nela profecias, ela tem de ter natureza profética. Ela nasce, o seu, eu diria, ambiente de nascedouro, a sua manjedoura, o seu berço, é exatamente dentro de um contexto profético, que é aquilo que tem cessação com o período de 1260 anos de perseguição. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia preenche esses requisitos. Desse ponto de vista, a América é o lugar aonde o Senhor providenciou a condição para engolir aquele rio que o dragão usou para tentar afogar a mulher. Mas o Senhor a levou para o deserto e ela, portanto, no período aí, manteve-se protegida até que a terra engoliu o rio, que o diabo, portanto, lançou para transformar a mulher em um nada. Mas o Senhor a fez surgir. Isso implica dizer que a igreja tem esta característica. É uma igreja que vem, portanto, de uma proteção solene do Senhor com essas características em particular. Vamos recapitular? Guarda todos os mandamentos e tem a fé de Jesus. E a fé de Jesus é explicada em Apocalipse capítulo 19, verso 10, e nos, então, versos do capítulo 22, 8 e 9. Ao mesmo tempo, é preciso fazer uma outra pergunta. Ficaria o diabo quieto, sabendo que esta igreja surge com característica profética e que usava um método de interpretação capaz exatamente de fazer
com que a sociedade, com que o povo conhecesse o que de fato é a besta do Apocalipse? Certamente que não. E nesse sentido, Satanás usou, portanto, as suas artimanhas para fazer com que um método pudesse ser estabelecido com o objetivo de contra-atacar o método histórico-profético. Isto mesmo. Um personagem particular, histórico, jesuíta, chamado, portanto, Luís de Alcázar, logo após a sua morte em 1614, a Igreja Católica passou a utilizar o método de interpretação que este cidadão construíra, através, portanto, de um livro muito famoso de sua época, que então tinha como objetivo fazer com que tudo aquilo que fora escrito através do método de histórico-profético pudesse ser colocado em xeque. E nesta obra, Vestigatio Arcani Sensus in Apocalyptic, aqui Alcázar passa a estabelecer a ideia de que tudo aquilo que está no texto bíblico apontando para a identidade da besta, como fora feito por Lutero, tinha o seu cumprimento, observem, isto mesmo, em Nero, o que implica dizer que o método tinha característica preterista, dizendo de outra maneira, tudo que estava sendo dito pela forma como Lutero interpretava a Bíblia, agora no contra-ataque, deveria ser interpretado como algo que ficara no passado. Desta forma, nós temos, portanto, de atentar de que este método, criado, reitero, por Luís de Alcázar, alcançou na Igreja Católica uma forma de contra-ataque àquilo que foi estabelecido no método histórico-profético. Como você vê, este foi o quinto ataque do engenho enganador de Satanás, porque ele não ficaria quieto em razão de saber que o povo estava tomando consciência de que a Igreja Católica tinha na sua base, portanto, todas as condições para revelar-se como o chifre pequeno de Apocalipse, então capítulo 13, que é a besta ali, retomando o texto de Daniel, claro, capítulo 7. Então, nesse sentido, quando Alcázar constrói este método chamado preterista, todos os acontecimentos que diziam respeito ao cumprimento na Igreja Católica, como sendo ela a identidade, nós temos então este cumprimento, segundo o método preterista, em alguns personagens. Antíoco Epifânio, por exemplo, no método preterista, cumpre as condições daquilo que está em Daniel capítulo 7. E a besta seria então o próprio Nero, dizendo de outra maneira, tudo que estava no passado e o presente nós não temos, portanto, nada a dizer. Como o próprio Lutero não se permitira a este tipo de método e os seus seguidores igualmente, necessariamente foi, portanto, uma resposta negativa, porque os protestantes começaram a divulgar ainda mais que este método criado não tinha nenhuma fundamentação bíblica. Então, um novo jesuíta, que também foi contemporâneo de Luís de Alcázar, vem, eu diria, à cena histórica e constrói um outro método, o método que então passa a aparecer, surgir na história como o método futurista. E pasmem, algumas pessoas esquecem de que estes métodos, reitero, o método preterista e o método futurista, têm base em dois jesuítas, isto mesmo, personagens da Igreja Católica que, na resposta aos protestantes, criaram estes métodos com o objetivo de que ficasse oculta a identidade do anticristo. Mas o que é mais interessante é atentar que muitos pastores desavisados, e alguns nem tanto, porque são teólogos, lançam mão deste método chamado, portanto, futurista e começam a inculcar na cabeça de alguns membros, inclusive da Igreja Adventista, de que há alguns acontecimentos que estão por vir e esses acontecimentos têm a ver com algo que é hilário. E quero dizer desta forma para que se entenda que a Igreja não se submete a essa interpretação futurista e muito menos o preterismo. No método futurista, na verdade, eles creem que o anticristo vai surgir no Oriente Médio, o santuário será reconstruído, ali então o anticristo vai sentar num trono criado por ele, ele estabeleceu uma marca que será literal e será
posta na mão ou na testa literalmente como uma forma de tatuagem para identificar os adoradores da besta. E neste instante em particular, o mundo se volta para adorar a este cidadão que então surge no Oriente Médio. Mas como eu disse em meu livro, que foi produzido ainda no início deste ano e publicado também igualmente, eu digo lá que na verdade estão olhando para a geografia errada e para o lugar errado. Na verdade, não é no Oriente Médio que surge o anticristo. A Bíblia descreve que o anticristo está exatamente aonde está a sede do Vaticano. É aí aonde identifica-se a besta do Apocalipse. E a segunda besta do Apocalipse também não está no Oriente Médio, está nos Estados Unidos da América. O que implica dizer que, reitero, estão olhando para a geografia errada e para o lugar errado. Por quê? Porque o método, que é outra coisa que muitos não sabem, o método utilizado pela Igreja Católica para interpretar a Bíblia não é o método preterista, mas é o futurista. E isso pode ser dito desta maneira? Não, estão confundidos. Eu vou dizer de outra maneira. Muitos que estão usando o método futurista para interpretar a Bíblia estão lançando base de uma interpretação católica, tanto quanto lançam mão no método preterista. Mas a pergunta agora é, qual é o método de fato que a Igreja Católica utiliza? Não é o futurista. Ela lança a mão do método preterista. Mas, reitero, muitos cristãos estão com o olhar ou para o passado ou para, então, um futuro tardio, o que implica dizer que estarão necessitando exclusivamente de uma interpretação bíblica que seja adequada. E para isso é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem o seu papel destacado, do ponto de vista de ter uma mensagem distinta, uma missão distinta e um método de interpretação distinto. Você entende a razão de compreender este método? Você está vendo a necessidade de não cair nessas questões? Mas ainda que eu gostaria de chamar a atenção. Muitos cristãos protestantes, carismáticos, estão usando este método em particular chamado futurista e aplicando, inclusive, que os 3 anos e meio de perseguição ainda está por vir. E isto vai ocorrer no momento, portanto, que este cidadão aparece aí no Oriente Médio e as pessoas passam, portanto, a adorar e aí vem a grande tribulação. Isto pode até soar como sendo algo hilário, porque do ponto de vista bíblico, estas questões estão fora de lugar. Por isso que a igreja a qual você e eu pertencemos, temos uma missão importantíssima a fazer, que é anunciar ao mundo a brevidade de Jesus a esta terra, retornando, mas antes que isso ocorra, despertar o mundo para exatamente a mensagem solene de Apocalipse quanto a um juízo iminente que está por vir. Mas é preciso atentar, neste particular, que você não se dissolva em sua mente, se permitindo caminhar por quaisquer um destes métodos que foram aqui apresentados. Não esqueçam, nem é preterismo, nem é futurismo. Na verdade, é método histórico-profético. Os acontecimentos se dão dentro da cadeia histórica, sem brecha, sem lacunas, e sem brechas e lacunas não há nada, portanto, ao que preencher, porque as coisas ocorrem na cadência da história, de acordo com a vontade do Senhor. Dizendo de outra maneira, há mãos invisíveis guiando a história e guiando o povo que o Senhor preparou para anunciar a sua mensagem de advertência a este mundo. Por isso, eu gostaria também de chamar-lhes a atenção de que se houve uma perseguição ao método, a pergunta que a gente faz é: qual é o objetivo? Claro, o objetivo é deixar a identidade do anticristo oculta. E se a identidade do anticristo ficar oculta, nós não saberemos aonde a besta surge, nós não saberemos a sua perseguição e não saberemos o engenho enganador que Lúcifer lançará a mão para levar essas pessoas a acreditarem neste engodo. É necessário também atentar de maneira muito particular para algo que eu quero chamar-lhes a atenção neste, eu diria, momento de nossas discussões. Muitas pessoas se perguntam qual é a mensagem que deve ser pregada nesta conjuntura que estamos vivendo. Certamente tem de ser a mensagem que adverte o povo de que Jesus virá a esta terra. A mensagem não é mais pregar o que Paulo pregava. Não é mais pregar o que os apóstolos pregavam sobre a ressurreição.
mas é pregar sobre a iminente volta de Jesus a esta terra. E isso significa pregar a mensagem de advertência de Apocalipse 14, versículos 6 ao 12. Isso não significa criar factoides. Quantas e quantas vezes a gente escuta mensagens que se pergunta o que é que realmente estão ensinando? Muitas vezes mensagens apenas de cunho sociológico, mensagens motivacionais. A igreja parece que perdeu o rumo em sua direção no que diz respeito ao conteúdo para esse tempo de fim. Nós não precisamos ser bombásticos. A mensagem precisa ser adocicada no engenho da graça do Espírito Santo. O óleo do Espírito precisa estar na mensagem. Mas a mensagem que salva é a mesma, é a graça. Mas a graça não esconde a verdade. Nós não precisamos estar pregando outras coisas para aquilo que esse tempo requer. Vejam como a mensagem angélica primeira se apresenta. É um reclamo que Deus faz ao seu povo para anunciar ao mundo que há um juízo iminente. Como esse povo vai despertar para o juízo se não há quem lhes ensine? Então, neste particular, eu faço um convite, inclusive aos meus colegas de ministério. Precisamos dar o toque na trombeta e o toque certo. Nós precisamos pregar sobre a graça transformadora de Jesus através dessas mensagens de advertência que prepara o povo para a cena de fim. E cabe a esta igreja apresentar estas verdades. Também convoco e apelo aos meus irmãos na fé. Ao pregarem sobre a graça de Jesus, apresente que o amor de Jesus está em despertar um povo para o seu retorno. E isso implica dizer, pregar aquilo que de fato é o conteúdo para esse tempo que nós estamos vivendo. Quando eu falo nesse sentido, estou dizendo que nós devemos sair dessa cadeia de informações ou de discursos que muitas vezes não passam de algo que nos satisfaz satisfazem para nos dar aqui condições de viver nessa terra. Não, amigo, nossa pátria não é a terra. Estamos aqui passando uma chuvada e logo a chuva vai cessar. E precisamos estar preparados. E a maneira de nos preparar é compreender a mensagem que o Senhor nos convidou a dar para esse tempo em particular. Então eu te convido a ser um porta-voz desta mensagem. Eu te convido a entender que se houve um ataque que Satanás fez à igreja no Antigo Testamento, fez à igreja no Novo Testamento, inclusive ao próprio filho da igreja, ao período de perseguição dos 1260 anos, você acha que ele ficaria então quieto em não atacar o próprio método de interpretação? Claro que não. Esta é a razão porque nós sofremos muitos ataques em relação ao surgimento dessa igreja, a natureza dessa igreja que é uma natureza profética. Esta é a razão porque há muitos ataques dirigidos àquela que foi utilizada pelo Senhor para ser a porta-voz de muitos assuntos para esta igreja, Ellen White. É por isso que muitas batalhas nós não ganhamos, porque nosso enfoque não é acordo entre os homens, mas acordo com Deus para levar a última mensagem de advertência a esta terra. E nós precisamos estar preparados, como eu já dissera isso 3 vezes aqui. E para estarmos preparados, precisamos estudar a palavra do Senhor. Então, nesse sentido, eu convido a você a ter mais intimidade com o Espírito Santo, a ter mais comunhão com Deus, a ter uma vida estreita na pessoa que nos prepara para enfrentar as grandes crises. O Senhor nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então não estaremos pregando desavisados nem desprovidos do óleo transformador do Espírito Santo caindo sobre as pessoas. Mas leve a mensagem certa. Advirta o povo que há um juízo iminente, sem alarde, sem medo, mas com a graça do Espírito de Deus. E esta mensagem transformará corações. É o poder do Evangelho que salva. Não são nossos argumentos, é a mensagem com clareza e autoridade que levará então milhares a reconhecerem que Jesus voltará a essa terra e estarão prontos para recebê-lo com toda a disposição. Mas para fazê-lo, precisamos ensinar acerca dessas coisas. Neste sentido, eu gostaria de te convidar para o nosso próximo encontro, porque a fé
A fé se explica. E no nosso próximo encontro eu vou trabalhar a identidade deste remanescente em particular. Mas não perca de vista que houve um ataque também ao método de interpretação bíblico. Que Deus te abençoe e nós nos encontraremos, portanto, neste novo, eu diria, momento para que a fé se explique. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela mensagem de Tua palavra, que Tu nos conforte e nos dê sempre a certeza de continuarmos vivendo aquilo que aprendemos na Tua palavra. Cuida do Teu povo, derrama sobre eles a Tua graça e, acima de tudo, Senhor, nos dê entendimento. Em o nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.